Meu nome é Francisco, eu sou professor do curso de Direito do Uniaraxá e estou aqui em nome do Centro Universitário do Planalto de Araxá, em parceria com o Instituto Aprender, para dar seguimento aos trabalhos do projeto Conexão Segura e trabalhar com vocês, pais, crianças, adolescentes e professores, algumas regras e dicas para que a sua conexão com o mundo virtual se dê de maneira segura e responsável. Temos no Brasil mais de 70 milhões de menores de 18 anos, entre crianças e adolescentes. E notem, essa geração está absolutamente antenada com a rede mundial de computadores. Quantos vocês acham destas crianças e adolescentes estão ligadas na internet? Seria metade delas? Fala um pouco mais. Isso mesmo, um pouco mais. São, na verdade, mais de 70% delas têm acesso à internet por meio de algum dispositivo eletrônico. São milhares de relações e interações desses jovens com o mundo virtual. E nem sempre essas interações se dão de maneira responsável e saudável. Algumas situações, elas podem causar prejuízo ao desenvolvimento dos nossos jovens e podem até mesmo chegar a constituir fatos que vão levar à responsabilidade jurídica, até mesmo o enquadramento em figuras criminosas. Aliás, quando a gente fala de uma vida responsável no mundo virtual, uma coisa geralmente chama bastante atenção. Tem pessoas que parece que se transformam, né? No mundo real, ela é prudente, ela não dá trela para estranho, né? Ela é desconfiada, ela toma precauções para sua segurança, mas quando ela entra na internet, aí ela se torna absolutamente irresponsável, dá confiança para qualquer pessoa, coloca os seus dados pessoais e íntimos para quem quiser ver e muitas vezes se torna, na verdade, um bully, tendo comportamento agressivo, falando e fazendo coisas que não teria coragem de fazer frente a frente, face a face com outra pessoa. Algumas pessoas tentam explicar essa mudança de comportamento falando que quando uma pessoa está na frente do computador, ela tem uma sensação de anonimato e distância. Ela acredita que ninguém vai descobrir quem que ela é, que através da telinha teria impunidade. Isso não é verdade, viu, pessoal? Existem ferramentas bastante disseminadas dentro dos órgãos de segurança das polícias no mundo inteiro que permitem descobrir as pessoas responsáveis por crimes virtuais. Claro, conforme a pessoa seja um criminoso mais ou menos inteligente ou versado nas coisas de internet, vai ter uma dificuldade maior. Mas é extremamente difícil o anonimato e podem ser sim responsabilizados por aqueles delitos que eles eventualmente praticam no mundo virtual. Outra coisa interessante quando a gente fala de crime na internet é que a maior parte das pessoas pensa naquela figura do hacker, né, escondido ali num quarto escuro, somente iluminado pela tela do computador, que vai entrar e invadir as suas senhas, né, quebrar suas senhas do computador, invadir ali o seu dispositivo eletrônico e roubar seus dados. Mas a verdade é que os hackers, na maior parte, na esmagadora maioria das situações, eles se aproveitam de facilidades e vulnerabilidades que são criadas pelo comportamento irresponsável e imprudente dos usuários da internet. Quer ver só alguns exemplos? Primeiro, compartilhamento de informações pessoais e íntimas nas redes sociais. Veja só um exemplo. Se você coloca na rede social que você está viajando, um bandido ele pode, através das suas redes sociais, perceber que sua casa está vazia e assim ter facilitada a prática do furto. Um estelionatário ele pode coletar informações pessoais nas redes sociais e assim ganhar a sua confiança e te aplicar um golpe. Por isso nós temos que ser bastante cuidadosos com aquilo que nós colocamos na internet. Outro comportamento de risco que muita gente pratica é utilizar senha fraca. Tem gente que coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e veja só, é a primeira coisa que os hackers vão tentar para invadir seu dispositivo eletrônico. Não adianta também você colocar data de aniversário, viu?
O pessoal que está mal intencionado e pretende invadir o seu computador, ele muitas vezes vai fazer uma pesquisa relativamente simples na internet, vai encontrar a data do seu aniversário, ou a data do aniversário da sua esposa, ou a data de aniversário dos seus filhos e vai jogar lá. É a primeira coisa que eles tentam. Por isso, tente construir senhas fortes, senhas que misturam números, letras maiúsculas, letras minúsculas e, em alguns casos, até alguns sinais que são admitidos. Tá? Faça senha forte. Quanto mais forte for a sua senha, maior é a sua segurança contra invasão de dispositivos eletrônicos. Outra coisa muito importante é que nós devemos ser muito cuidadosos com aquilo que nós baixamos da internet para os nossos computadores. Muitas pessoas, elas se tornam vulneráveis através desse comportamento a instalar dentro do seu dispositivo um malware. O que é um malware? Malware é um aplicativo malicioso. Vírus, worms, cavalos de Troia. E esses dispositivos, eles vão capturar dados, vão dar acesso ao seu computador, tornando você presa fácil de criminosos virtuais. Um outro comportamento muito arriscado que está causando bastante sofrimento mundo afora, inclusive no Brasil, é o compartilhamento indevido de fotos e gravações íntimas. Bem, acontece que muitas vezes a internet está revolucionando aí os hábitos de intimidade sexual. As pessoas estão invadindo aí os dispositivos eletrônicos e encontrando, gravações de pessoas em momento de bastante intimidade. Em outras situações é ainda pior, porque manda-se um vídeo, uma foto íntima para um parceiro ou uma parceira e esse sujeito, traindo a confiança, coloca na internet. Isso é tão grave que o direito penal inclusive criou uma figura criminosa, a pornografia de vingança, que tem uma pena bastante elevada. Se essas fotos elas tratam de situações envolvendo crianças ou adolescentes, aí é ainda pior, porque nós estamos falando de pornografia infantil. Olha, dá para responsabilizar a pessoa que pratica esse crime? Claro, existem vários exemplos de pessoas que receberam penas muito graves, muito severas em razão da prática desses terríveis crimes. Mas o problema maior é que por mais que você puna, por mais que você responsabilize as pessoas, na internet, uma vez que essas fotos encontraram a rede mundial de computadores, é muito difícil retirá-las. Por isso, nós devemos ser extremamente cautelosos com o compartilhamento de fotos e vídeos que tratam da nossa intimidade. Uma vez que a gente esclareceu quais são os comportamentos de risco, vamos agora falar sobre algumas questões, ações bastante simples que você pode fazer para se precaver e ter uma vida virtual mais segura. Primeira coisa, senhas fortes. Pegue uma senha de computador, pense, misture números, misture letras maiúsculas e minúsculas, não utilize sequências de número, não utilize datas de aniversário. Senhas seguras é o primeiro procedimento que você tem que fazer para garantir a sua segurança. A segunda coisa é tenha cuidado com aquilo que você baixa na internet. E mais, tenha sempre um antivírus atualizado funcionando na sua máquina. Se você não tem condição de comprar um dos melhores que estão disponíveis e são relativamente caros na internet, existem vários exemplos de antivírus que são bastante adequados, funcionam com bastante competência e são gratuitos. Você encontra aí disponível na internet o Avast, o AVG, o Panda, o Microsoft Security. Então tá ali, tem coisa disponível na internet, mas sempre mantenha o antivírus ligado, sempre mantenha ele atualizado e tome cuidado. Não baixe arquivos de sites duvidosos, porque assim você pode estar colocando a sua máquina em risco, tornando-a vulneráveis a vírus e outros malware. Por fim, seja mais cauteloso na hora de compartilhar informações pessoais e íntimas. Lembre que quando você coloca na rede mundial de computadores, não será só os seus amigos que terão acesso àquelas informações. Ela está disponibilizada para todo mundo. Então, seja cuidadoso. Um dos principais dilemas que eu como pai estou vivenciando e que deve ser comum à maioria dos pais e responsáveis legais do Brasil é como apresentar a internet de forma segura e responsável para os meus filhos. Porque se de um lado nós não podemos deixar de perceber que a internet
é um oceano de informações absolutamente indispensável para a vida moderna. Por outro lado, nós não podemos esquecer que nas profundezas desse oceano nós temos algumas áreas bastante sombrias. Por isso, nós pais devemos tomar algumas cautelas, porque as crianças e adolescentes, por mais que elas gostem de pensar, já saber de tudo, muitas vezes, em razão até da pequena idade e daqueles hormônios que borbulham quando eles chegam lá nos 12, 13, 14 anos, eles tomam alguns comportamentos imprudentes. Por isso, nós devemos ser cautelosos por eles. Então aqui vai algumas dicas de como tornar a navegação de nossos filhos mais segura. Primeiro, principalmente no que diz respeito a crianças, quando elas são apresentadas à internet. Instale nos seus dispositivos eletrônicos, seja computador, seja celular, aplicativos de controle parental. Esses aplicativos, eles permitem, pelo menos os melhores, relatórios sobre a atividade da criança no mundo da internet, saber que páginas ele está frequentando no mundo virtual e, inclusive, bloquear determinados conteúdos ou páginas que sejam inadequadas para a idade dela. Dentre os aplicativos de controle parental, existem vários ótimos e que são gratuitos. Nós temos, exemplo, o Custódio, o FamiSafe e também o Find My Kids. Esse último que eu estou falando, ele é até interessante porque, se instalado no celular, ele permite a geolocalização da criança, ou seja, você vai saber onde ela se encontra a qualquer momento do dia. Mas, como eu disse, a questão do controle parental, ela se aplica principalmente a crianças. Com adolescentes, a questão é outra, muito mais complicada. O adolescente é um ser em emancipação. Ele quer liberdade. É como um pássaro que quer abrir as suas asas e sair logo do ninho. Nós, pais, não podemos cortar as asas dos adolescentes, mas, por outro lado, nós devemos demonstrar para ele que liberdade e responsabilidade devem andar lado a lado. Para isso, as ferramentas de controle parental talvez não sejam a melhor estratégia. Uma conversa franca, atenciosa, com a criança e com o adolescente pode ser o melhor caminho. Uma conversa franca com o adolescente é provavelmente a melhor estratégia para lançar as bases de uma relação de confiança e a estrutura necessária para uma atuação responsável na internet. Esclareça a ele sobre os riscos de um comportamento desregrado na rede mundial de computadores. Mostre que as consequências podem ser graves, tanto para ele quanto as pessoas que ele se importa. No final das contas, é também importante que, através do exemplo, você mostre para ele como atuar com segurança e prudência no âmbito do mundo virtual. Mas vejam só, mesmo com toda a conversa e com o aplicativo de controle parental, nada dispensa que você preste bastante atenção no comportamento do seu filho e perceba determinadas mudanças que podem ser alertas de que ele está sofrendo bullying, que ele está sendo ameaçado pela internet ou está realizando comportamentos de risco. Se você entra, por exemplo, no quarto dele e ele esconde a tela, fecha o computador, bem, isso pode ser um indicativo que ele está fazendo algo que não deve. Nisso, não perca a calma. Converse com ele. Estabeleça aquela relação de confiança que nós já estamos falando, para que assim, você, com bastante franqueza, possa entender o que ele está vivendo e recomendar, dentro das possibilidades, formas adequadas para resolver o problema. Não só os pais, mas a escola e os professores também têm que tomar cautelas para que a introdução da criança na internet se dê sem maiores problemas. Para isso, estratégias adequadas, que os alunos sejam apresentados a conteúdos que foram revisados e devidamente aprovados, que sejam adequados à faixa etária, isso é algo de extrema importância. Aliás, os computadores da escola devem ter controle parental para bloquear o acesso a sites de conteúdo inapropriado para crianças e adolescentes. Mas talvez o maior problema que a escola está enfrentando em questões relacionadas ao mundo virtual seja o cyberbullying. Se o bullying já é problemático no mundo real, o cyberbullying, por acontecer no mundo virtual, ele não é menos grave. Nós temos uma lei aqui no Brasil que trata sobre isso.
A Lei 13.185/2015, ela explica direitinho o que é cyberbullying e deixa claro que é dever da escola tomar providências para prevenir e mitigar essa prática que pode causar severos prejuízos ao desenvolvimento da criança ou adolescente, em alguns casos extremos, chegando até a produzir o suicídio. Mas você pode estar se perguntando, a escola é responsável mesmo que o cyberbullying aconteça por através de acessos a dispositivos eletrônicos que não são de responsabilidade ou propriedade da escola? A resposta é sim. Se um aluno é vítima do cyberbullying por outros de seus colegas de sala, a escola tem o dever de tratar esse assunto com a gravidade que ele merece. E como que fica então a responsabilidade do cyberbullying, para a gente fazer um resumo? Veja só, a criança e o adolescente ela deve ser esclarecida que, apesar de não responder criminalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que algumas medidas socioeducativas podem ser impostas e, dependendo da gravidade e da reiteração do comportamento inadequado, podem até levar à internação do menor por um período de até 3 anos. Os pais devem estar cientes que eles podem também ser responsabilizados pelo comportamento agressivo e violento de seus filhos, devendo pagar indenizações por danos morais e materiais, uma vez demonstrado isso na justiça. A mesma situação se aplica à escola. Aliás, nós temos precedentes de indenizações que são pagas por pais e que são pagas pelas escolas que são omissas ou contribuem para ambientes tóxicos nos quais o cyberbullying e o bullying é realizado. Por isso, sejamos cuidadosos com nossos filhos, ficando atento para sinais tanto que eles estão sendo vítimas, quanto sinais de que eles estão sendo agressores no contexto do cyberbullying. E assim, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Acredito até que nós já nos estendemos por muito tempo, mas a conversa é de um tema muito interessante e que rende muito pano para manga. De forma geral, o resumo que eu gostaria que todos guardassem dessas pequenas digressões que nós fizemos é: sejamos responsáveis, sejamos cautelosos com nossa vida virtual. Um abraço e até a próxima.